E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Boa noite para todo mundo. Publicando esse vídeo aqui no final da segunda-feira. Demorei por motivos de voltando de Mirassol. Para quem não sabe, Mirassol, Rio Preto, né, que foi onde eu fiquei hospedada, é bem longe da cidade de São Paulo, 5 horinhas de estrada. Então cheguei hoje moída em casa. E aí me dei o direito de soltar esse vídeo um pouco depois. Vou falar do jogo, é claro, mas acho que o jogo do Mirassol e todos os últimos jogos, eles são reflexo de um problema muito maior. Eu já falei bastante disso no jogo, depois do jogo contra o Grêmio, né? Mas, caramba, realmente, os efeitos de muitas escolhas erradas internas estão cada vez maiores no futebol também, né? Bem preocupante. Falando sobre o jogo, cara, terrível, né? Não tem outra palavra. Terrível o jogo, terrível a fase, terrível o Crespo, terrível os jogadores, terrível o elenco. Tudo terrível esse ano, né? Basicamente. E mais um jogo terrível, basicamente, pra conta. Eu sinto o time de São Paulo hoje sem confiança nenhuma em si mesmo, sabe? Autoconfiança. Eu sinto que não tem nenhuma. Sinto que a cada jogo que passa e vai aumentando esse tabu de não conseguir vencer, os jogadores sentem mais a pressão pela vitória e assim nada funciona, né? Falei isso contra o Grêmio, achei que não tinha como piorar, mas não tem nada tão ruim que não possa piorar, né? O jogo contra o Mirassol foi terrível. O São Paulo não consegue fazer gol. O São Paulo se perdeu no meio-campo. E a defesa do São Paulo, que sempre foi um pilar, sempre não, né? Nos últimos tempos, era um pilar. Eu sempre falei aqui o quanto eu gosto da defesa do São Paulo, mas realmente também não consegue mais acertar. Tá tudo muito caótico mesmo, nada funciona no time. É, o fato do meio e do ataque estarem muito mal deixa a defesa do São Paulo mais fragilizada, né? Então como eu posso dizer, uma pirâmide. Pirâmide não, né? Um ciclo. Uma coisa vai combinando na outra. E aí nada funciona. E aí o Crespo também fica em situações quando a gente fala de substituição, né? Substituir, putz, já 30 segundos de jogo já tá perdendo. De repente 2-0, 3-0 já. Aí você também acaba expondo quem entra, né? A gente viu muita gente falando do Rigoni entrar, pô, vai fazer o quê? Independentemente de ser a favor ou não da entrada do Rigoni, é delicado também fazer esse tipo de substituição, né, gente? Porque o cara vai entrar e vai resolver. Não tem o que você resolver. Então, nessa hora, acho que você substitui mais pra poupar quem tá em campo do que de fato, caramba, vai entrar pra fazer a diferença no São Paulo. Além de tudo, hoje não, o São Paulo não tem nenhum jogador desse, basicamente, não tem, né? São Paulo tem dois atletas que botam muita expectativa, que é Oscar e Lucas Moura, né? O Oscar provavelmente já fora da temporada por conta da lesão no tornozelo. E o Lucas Moura, gente, infelizmente ainda não conseguiu engatar, não conseguiu voltar a apresentar o seu futebol. Ontem também não faz um bom jogo, né? O time inteiro muito mal, mas se espera muito desses caras, né? E o Lucas, infelizmente, não fez um bom jogo. Acho que eu sinto ele assim muito sem confiança ainda. Não sei se é medo a palavra, mas é complicado mesmo, né? Um jogador que já tem uma certa idade, mas também ainda tem um futuro pela frente, ainda tem um período para jogar, e aí uma lesão tão séria, e essa demora para entender o que fazer com a lesão, aí você acho que fica um pouco traumatizado, sabe? Aí o Lucas ele não consegue fornecer ao São Paulo as principais características dele, né? Um arranque, enfim. E aí acaba que não se destaca, não corresponde à expectativa que as pessoas têm em cima dele. Então, assim, cara, do jogo, realmente, novamente pra mim, o que dá pra destacar é o Rafael. Pra mim, independentemente de ter tomado os 3 gols, ele é um jogador que, pra mim, é o melhor jogador de São Paulo em 2025. Fez a diferença em vários jogos e em muitos momentos nessa fase difícil. Tá impedindo o São Paulo de sair derrotado por placares piores. Então, o Rafael, pra mim, segue sendo uma boa notícia. Sigo gostando muito do Marcos Antônio. Quando ele avança também é um jogador perigoso, mas é que nessa fase também não adianta você avançar se ninguém lá na frente consegue fazer gol, basicamente, né? O Tapia é muito esforçado, mas também não consegue resolver sozinho. Então, de fato, é bem desesperador, porque nada funciona, nada dá certo, tá tudo bem ruim mesmo. O São Paulo não consegue atacar, não consegue comandar o jogo no meio, não consegue defender, e sobra tudo no Rafael, que também não vai fazer milagre e salvar o time toda hora, né?
Então, assim, muito ruim. Tô falando mais do mesmo aqui, gente, porque parece que todos os meus pós-jogos aqui do YouTube desde que eu fiz são iguais, né? Fala as mesmas coisas, porque nada muda. Só que de fato esse pra mim foi o pior. O São Paulo ficou na roda. O Mirassol colocou o São Paulo na roda. Vergonhoso, assim, sabe? Cara, desesperador. A maneira como o Mirassol conseguia roubar a bola na defesa do São Paulo e. Desculpa. No ataque do São Paulo ali, conseguia sair tocando e atacar o Mirassol, sabe? Assim, tipo, sinto também os jogadores meio perdidos nesse momento, também tentando se salvar dessa situação que o São Paulo tá, sabe? Tentando sobreviver, digamos assim, mas tá difícil, cara, tá difícil. E aí, sendo muito sincera, assim, quando a gente vê as notícias dessa segunda também, o desânimo fica maior ainda. Eu, sinceramente, acho que tudo que está acontecendo é um reflexo de um clube que hoje não pensa no futebol, só pensa em política. E isso é curioso porque se falou que o São Paulo ia parar de falar de política pelo menos até maio ou março do ano que vem, não lembro agora, não vou pesquisar, tô falando a verdade aqui, mas um dos 2 meses do ano que vem. Mas isso não está sendo feito, isso é fato, né? As pessoas vão negar, mas isso não está sendo feito. O foco é total político e isso acaba refletindo no campo. Os jogadores sentem essa bagunça que é o São Paulo, sabe? E aí agora a solução, então, para resolver os problemas do futebol de São Paulo é o Márcio Carlo Magno, né, superintendente do São Paulo na Barra Funda. Eu, sinceramente, não consigo entender o que isso agrega nessa fase atual. Então, para mim, também parece ser assim um movimento muito mais interno do que de fato pensando no futebol do clube. Independentemente de gostar ou não do Carlo Magno, eu, por exemplo, não conheço ele. Mas eu não sei se é esse o problema. Eu não acho que agora o problema é vamos mexer na diretoria. Nem acho que é isso, tá? Agora, nessa altura do campeonato, seja Casares, Belmonte, Carlo Magno, Muricy, eu não acho que é isso agora. Eu acho que agora é outro foco. Agora é focar totalmente no futebol e não na política. Mas a gente não é isso que a gente está vendo principalmente com as notícias de hoje, né? E acho que é reflexo, gente. O campo é reflexo de um clube totalmente bagunçado e um torcedor totalmente largado, basicamente, totalmente abandonado. Ontem eu até fiquei pensando, né? Essa gestão do São Paulo, ela se orgulha muito e sempre exalta o fato que conseguiu fazer o torcedor voltar a se orgulhar de torcer para o São Paulo, enfim. E bom, não, já perdeu. Se esse era a grande conquista, acabou. Porque o torcedor já não tá mais aguentando, já tá entendendo tudo, né? Porque o torcedor também não é burro de ver tudo isso acontecendo. E, e já não tem mais paciência com absolutamente ninguém de dentro do São Paulo nesse momento, seja jogador, comissão, diretoria. Então, aquilo que gostaram tanto de construir há um tempo, perderam agora. Não tem mais o que se vangloriar disso. O torcedor não tá mais aguentando. E não tá mais apoiando as pessoas. E aí o torcedor sendo feito ali de toda essa situação largado, basicamente, na minha opinião, né? Largado, tudo uma bagunça, o, a transparência que a gente espera, acho que ainda não alcançou um nível máximo, né? A gente teve hoje a notícia de direitos de imagem atrasado, e aí muitas vezes nunca é bem assim, né? Sempre tem um porém. Às vezes é só isso mesmo, tá atrasado e beleza. Ó, vamos pagar e é isso. Mas sempre tem um porém, sempre tem alguma coisa para acrescentar, né? Enfim, situação ruim, gente. E eu acho que vai piorar, tá? Eu acho que vai piorar, sendo muito sincera. Acho que o futebol, dependendo do nível que o Crespo conseguir trabalhar esses jogadores, pode até evoluir. Pode melhorar, o São Paulo conseguir eventualmente a vaga até na Libertadores, né? Porque tá a 1 ponto do G8, né? A 1 ponto, dependendo dos campeões da Copa do Brasil e da Libertadores, pode conseguir essa classificação, se não para a Sul-Americana, ganhar jogos, enfim, ganhar clássico contra o Corinthians esse ano ainda, quem sabe. Mas internamente eu ouso dizer que vai piorar, que não tá nem perto ainda do que vai ser. E o ano de 2026 promete. Acho que a gente já tá vivendo uma prévia dele, sendo muito sincera. É isso, gente. Então, em resumo, péssimo jogo, mas apenas um reflexo da bagunça e do abandono que é o São Paulo hoje, basicamente. Não tem muito mais o que falar. Tô até pensando aqui, mas é isso. O jogo foi terrível e o cenário interno é bem desanimador. É isso, meus amigos. Volto amanhã com um vídeo aqui no canal pra gente ficar junto durante a semana e até sexta-feira, fechou? Tamo junto, beijos, fiquem bem na medida do possível, né? E se inscreve no canal, deixa o like, comenta e manda aí o link do vídeo no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, pra galera conhecer meu trabalho aqui, fechou? Tamo junto, gente. Obrigada.